A existência na Terra é repleta de flutuações cíclicas. Temos a alternância entre o dia e a noite, a mudança das estações e o vai e vem das marés. Muitas dessas mudanças ocorrem em períodos relativamente curtos e pode ser prevista com precisão. No entanto, existem outros ciclos que afetam o nosso planeta em intervalos maiores e podem ser mais complexos de ser previsto. No entanto, existe um ciclo climático que definitivamente afetará cada um de nós, o El Niño e a La Niña, também conhecidos como oscilação sul do El Niño. Embora o El Niño e La Niña tenham sua origem no Oceano Pacífico, seus impactos são sentidos em praticamente todos os lugares da Terra. E de acordo com alguns relatos, os efeitos mais intensos estão se tornando cada vez mais frequentes. Nas últimas décadas, algumas das consequências destrutivas incluem enchente, seca, escassez de alimentos e extinção em massa da vida marinha. De fato, o El Niño severo em 1998 resultou na morte de aproximadamente 16% dos recifes de corais, desencadeando um catastrófico evento de branqueamento em massa que persiste até os dias atuais. O El Niño e La Niña são fenômenos de alcance global e, sem dúvidas, terão um impacto em cada um de nós. Mas afinal, o que são o El Niño e La Niña? Por que eles estão relacionados? E quais são suas percussões globais? Eu me chamo Rafael Alisson e você está assistindo ao Mente Duvidosa. Se você acha que o nome El Niño soa mais como uma história popular do que um fenômeno científico, você está no caminho certo. Durante o século 17, os pescadores notaram períodos de águas mais quentes e uma pesca pobre que atingiu o pico por volta do Natal. Eles o chamaram de El Niño de La Navidade, que significa o menino da natividade ou o menino do Natal. Somente no século XIX e início do século XX é que os cientistas começaram a estabelecer conexões entre uma variedade de eventos aparentemente desconexos e regionais espalhados por todo o planeta. Durante meados do século XX, foram descobertas apenas ocorrências regionais, mas também fase recorrente de um fenômeno global conhecido como El Niño de oscilação sul. O El Niño apresenta flutuações com uma média de intervalo de 5 anos, embora sua duração possa variar entre 2 a 7 anos. Esse ciclo vem sendo monitorado há décadas, mas sua existência remonta a um período muito mais distante. Para compreender o funcionamento do El Niño de oscilação sul, é importante analisar inicialmente o que ocorre no Oceano Pacífico em condições normais. Os ventos sopram ao longo do Equador de leste a oeste, resultado do efeito de movimentação da Terra, conhecido como efeito de Coriolis. Uma curiosidade interessante é que, caso a Terra não estivesse em rotação, o ar circularia do norte para o sul, entre as zonas de alta pressão nos polos em direção à região mais quente e de baixa pressão no Equador. Contudo, devido à circulação atmosférica, o ar que se desloca em direção ao Equador sofre um desvio à medida que se aproxima dessa região. Em uma faixa circunferencial que se estende a cerca de 30 graus ao norte e ao sul do Equador, conhecida como latitude de 2 cavalos, o ar no hemisfério norte desvia para o sudoeste, enquanto no hemisfério sul desvia para o noroeste. Essa corrente de ar que se move para o oeste é chamada de ventos de alísios e desempenha um papel fundamental. Os ventos de alísio, ao soprar em direção ao oeste através do Oceano Pacífico, arrasta consigo águas quentes da costa da América do Sul em direção à Ásia. Conforme essa água morna se desloca para o oeste, as águas mais frias sobem para substituí-la, o que é conhecido como ressurgência. Essas águas frias são ricas em nutrientes que alimentam o fitoplâncton, responsável por sustentar o ecossistema marinho e toda a cadeia alimentar associada. Dessa forma, qualquer perturbação nesse sistema teria consequência significativa e em cascata para a vida marinha. Podemos considerar o El Niño como uma ruptura do padrão normal no Oceano Pacífico. Durante o El Niño, os ventos de alísio enfraquecem, o que ressalta uma acumulação de água quente próximo às costas da América, diminuindo em muito a ressurgência de águas frias. Essa alteração cria uma área de ar quente e águas mais quentes a leste do Pacífico. Como resultado, os peixes que dependem do fitoplâncton para se alimentar migram ou enfrentam dificuldade para sobreviver. Além disso, o jato subtropical do Pacífico, que normalmente flui em direção ao norte da América do Norte, se desloca para o sul durante o El Niño. Isso provoca mudança nas condições climáticas, resultando em um aumento de temperatura e seca. Com a diminuição da ressurgência, os peixes que dependem do fitoplâncton
para se alimentar pode migrar ou morrer. O fluxo do Pacific Jet Stream, que normalmente ocorre ao norte da América do Norte, é desviada para o sul durante o El Niño. Isso resulta no aumento do calor e da seca na região do norte dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto as áreas costeiras do Golfo e grande parte da costa da América do Sul se tornam mais úmidas. No Peru e no Equador, os meses de abril a outubro são caracterizados pela chuva mais intensa. E em anos de El Niño mais severos, essa chuva pode se tornar catastróficas. Durante o grave El Niño de 1998, inundações devastadoras atingiram o Peru, causando um colapso de ponte e soterrando favelas inteiras sobre uma espessa camada de lama de mais ou menos 1 metro de espessura. Cerca de 250 mil pessoas foram deslocadas de suas casas. A região de Tumbes, que normalmente é árida, registrou uma precipitação de 16 vezes maior do que a média anual. Além das Américas, o El Niño desencadeia uma série de efeitos dominó que afetam significativamente o clima global. O aumento das chuvas no sul da América geralmente coincide com um período de seca no sul da Ásia e na Austrália. Grave crise de fome foram registrados na Índia, e o atraso na temporada de monções na Austrália pode resultar em um incêndio florestal extremamente destrutível. Devido às vastas áreas de pastagem, os incêndios florestais são altamente devastadores, e há uma preocupação com um evento que ainda pode ocorrer esse ano de 2023. Os líderes dos países estão naturalmente preocupados, especialmente considerando a recente tendência de aquecimento global. Devemos lembrar que em 2020, um ano sem o El Niño, os incêndios florestais causaram cenas de filme de apocalipse, carbonizando cerca de 50 milhões de hectares de terra na Austrália. O país é um verdadeiro barril de pólvora, onde o El Niño atua como uma metáfora de um lança-chamas. Então, as autoridades locais estão se preparando para o pior. Em uma escala global, a temperatura média da superfície aumenta a cerca de 1 grau Celsius durante o El Niño. No entanto, nem todos os eventos do El Niño são severos, e alguns El Niños podem ser muito mais leves, o que é importante ter em mente antes de entrar em pânico. O El Niño médio tem uma duração média de 9 a 12 meses, mas em alguns casos raros pode se estender também por anos. O clima mundial é um sistema complexo que corresponde a várias influências. Portanto, os efeitos do El Niño devem ser entendidos em relação a uma linha de base, o que explica por que não há 2 El Niño no mesmo ano. A La Niña é o oposto da oscilação sul do El Niño. Se o El Niño é um evento quente, a La Niña é um evento frio, embora alguma região possa experimentar aquecimento. Como mencionei anteriormente, o El Niño ocorre quando os ventos alísios equatoriais diminuem, mas durante a La Niña, esses ventos alísios se fortalecem de maneira uniforme. Imagine o El Niño como uma ruptura do padrão normal e a La Niña como um padrão normal amplificado. Os ventos comerciais continuam a arrastar a água quente do litoral sul da América em direção à Ásia, resultando em mais ressurgência de água fria e rica em nutrientes próximo às Américas. Isso pode levar a uma frenesi alimentar na pesca. E se você é fã de salmão, está com sorte. Durante a La Niña, espécies de água fria, como o salmão, se aventuram em águas normalmente mais quentes, onde normalmente eles não conseguiriam sobreviver. Enquanto isso, na Ásia, a entrada de água quente equatorial resulta em condições úmidas, o oposto da seca vivenciada durante o El Niño, o que causa um aumento nos ciclones tropicais. Na América do Norte, o jato de corrente é empurrado mais para o norte. Isso resulta em seca no sudoeste dos Estados Unidos e chuva no noroeste do Pacífico. Em 2022, a La Niña agravou uma mega seca no sudoeste dos Estados Unidos, tornando-se a pior seca em 1.200 anos. Basta olhar para essa imagem do Lago Mead, onde está localizada a represa Hoover. Aquela área clara é chamada de anel de barreira, que normalmente está coberto por água. Agora, com toda essa conversa sobre ventos alísios e corrente de jato, você pode estar se perguntando como a La Niña afeta a temporada de furacões. Bem, dependendo de onde você mora, pode ser uma boa ou uma má notícia. O Atlântico geralmente experimenta uma temporada de furacões muito mais intensa durante a La Niña, devido à alteração na corrente de jato, o que gera uma maior instabilidade atmosférica no Atlântico Sul. Mas a bacia do Pacífico, na verdade, vê menos furacões. Um exemplo de quão drasticamente diferente pode ser esses efeitos regionais. No entanto, os moradores do Pacífico
não deve ficar muito alegre com isso, porque o El Niño tem um efeito oposto da La Nina. Enquanto isso, na costa do Pacífico da América do Sul, você não verá mais as águas quentes do Natal, que agora levaram os pescadores ao apelidá-la de El Niño de La Navidade. Na verdade, há uma razão pela qual os pescadores costumavam chamar a La Nina de O Velho. Durante a La Nina, o clima no Peru e no Chile fica mais frio e seco, às vezes resultando em um período severo de seca. Por outro lado, o norte do Brasil fica muito mais úmido durante os meses de dezembro a fevereiro, e as terras mais baixas da Bolívia podem enfrentar inundações catastróficas. A África Oriental tende a experimentar condições mais secas do que a média, enquanto o Sul tende a ser mais úmido do que a média. Então, em qual fase do El Niño estamos agora? A partir da produção deste vídeo, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional declarou o fim de uma longa La Nina de 1 ano e meio. Essa conclusão foi baseada na medida da diferença na pressão atmosférica superficial entre o Pacífico Ocidental e Oriental, uma métrica conhecida como o Índice de Oscilação Sul-Equatorial. A última leitura do Índice de Oscilação Sul-Equatorial foi de apenas 1,1 abaixo do valor registrado há um ano, o que indica que as condições estão praticamente de volta ao normal. Ainda é cedo demais para tirar algumas conclusões definitivas, mas já existe indício de que ocorrerá um El Niño ainda em 2023. Atualmente, o Índice de Oscilação Sul-Equatorial prevê uma probabilidade de 60% de que o El Niño se estabeleça no outono. Isso teria grandes implicações, e a Índia já está fazendo a sua parte e alertando todos sobre possíveis condições de seca. Há outra razão para esperar um El Niño ainda agora em 2023. Baseada puramente na experiência passada de todos os El Niño, desde quando começamos a rastrear eles na década de 1950, nunca passamos mais de 4 anos sem ver um El Niño. Portanto, se não houver em 2023, será o primeiro hiato de 5 anos sem ele. Para mim, esse é um excelente exemplo de como estudar os ciclos climáticos pode nos ajudar a preparar e promover a sobrevivência humana. Um dos aspectos fascinantes é o nível de conhecimento que adquirimos sobre o complexo sistema climático da Terra. Compreender a interconectividade do clima em nosso próprio planeta é crucial se um dia quisermos nos estabelecer em outro planeta. Se eventualmente nos lançarmos na enorme tarefa de terraformar Marte, Mercúrio, Vênus ou a Lua, nosso sucesso provavelmente dependerá de nossa capacidade de entender as diversas influências e ciclos de feedback que intrinsecamente interligam o sistema climático e a biosfera. Esse dia pode parecer distante, mas nunca é cedo demais para começar a sonhar. Como o El Niño ou a La Nina afetaram você? Você já observou alguma mudança interessante aí onde você mora? Eu adoraria ouvir sua opinião aí nos comentários, beleza? Está aparecendo agora aí na sua tela 2 vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Clica aí nele e te vejo lá no outro vídeo. Um abraço e até a próxima curiosidade.